tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre 4 modos de lidar com os nossos sentimentos. Eu sou Débora Borges e eu sou psicóloga clínica aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com os nossos sentimentos, né? Como identificar nossos sentimentos e como lidar com tudo isso que está acontecendo dentro de nós. Geralmente a gente sabe lidar com os sentimentos agradáveis, mas com os sentimentos desagradáveis nós temos muita dificuldade, né? Então nós temos sempre 4 modos de lidar com os nossos sentimentos. Mas antes de falar dos 4 modos de lidar com os nossos sentimentos, eu preciso falar com você sobre a diferença de sentimentos para emoções. Você sabe a diferença? Muita gente não sabe, a maioria não sabe. Emoções são uma resposta reflexa, é uma resposta baseada no nosso organismo e é uma resposta reflexa, é algo instintivo. Os animais sentem raiva, alegria, tristeza, são as emoções básicas. Sentimentos são as interpretações que damos para essas emoções aliadas aos acontecimentos, às nossas crenças, aos nossos valores, enfim. Várias coisas compõem os nossos sentimentos. Uma das coisas que compõe os nossos sentimentos, então, são as nossas expectativas. Uma outra coisa que também compõe os nossos sentimentos são os nossos valores, as nossas necessidades e o nosso padrão de crenças. Quando a gente olha, né, para tudo isso e enxerga então sentimentos, nós temos 4 modos de lidar. Nós podemos lidar com os sentimentos culpando a nós mesmos. É muito comum que isso aconteça. A gente passa a se culpar. A gente se culpa, a gente fica se martirizando pelo que fizemos, pelo que estamos sentindo. Ai, não devia estar sentindo isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia. Culpar não vai resolver a situação. Culpar, na verdade, vai trazer uma baixa autoestima, vai contribuir, né, para uma baixa autoestima, vai contribuir também para sentimentos de angústia e insatisfação e também vai contribuir para nosso modo de ver a vida, sempre trazendo para nós uma crítica muito excessiva. Já o segundo ponto, o segundo modo de lidar com os sentimentos é culpar o outro. Só que também não é a melhor maneira de lidar com os nossos sentimentos. Porque quando a gente começa a culpar o outro, a gente se isenta da responsabilidade. E quando a gente se isenta da responsabilidade, a gente acaba perdendo a oportunidade de construir um autoconhecimento, de enriquecer a nossa vida, de entender por que esse sentimento está acontecendo, para onde eu estou indo, o que eu quero, como lidar, né? Então, quando a gente culpa o outro, quando a gente delega algo para o outro, a gente se sente, a culpa é do outro, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a gente acaba não se sentindo responsável também pelas nossas pelos nossos sentimentos, certo? Outros 2 modos, mas agora saudáveis de lidar com as emoções, é escolher ouvir os nossos sentimentos e as nossas também necessidades. Quando a gente passa a ouvir os nossos sentimentos e também as nossas necessidades, a gente começa a se responsabilizar pelo que estamos sentindo. E a gente começa a se perguntar, opa, por que eu estou sentindo isso? Quais foram as expectativas que eu coloquei sobre o outro que não foram realizadas? Quais são as minhas necessidades? E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai entendendo como a gente entrou naquele lugar e também entendendo estratégias para sair, se necessário for. Um outro ponto, 4º e último ponto, muito importante, é olhar atentamente para identificar, ouvir as necessidades e sentimentos da outra pessoa. Nós também nos responsabilizamos por ouvir o que a outra pessoa está sentindo e fazendo. Então é muito comum, por exemplo, que quando alguém faz algo com você, você leve pro pessoal e aquilo fica um caos. Só que é muito importante você se ouvir seus sentimentos e suas necessidades, como eu acabei de falar, mas também tentar ouvir os sentimentos e as necessidades da outra pessoa. Nem sempre você vai conseguir conversar com essa pessoa. E aí você pode supor, talvez ela fez isso porque estava nervosa, talvez ela fez isso porque ela achou que fosse o melhor, talvez na perspectiva dela fosse a melhor tomada de decisão.
E também você pode chegar e conversar com a pessoa, se for possível. E você conversar com ela, o que aconteceu? Por que você fez aquilo? O que estava acontecendo? O que estava se passando pela sua cabeça? Mas não no sentido de acusação, sabe? Mas no sentido de querer ouvir mesmo. De querer escutar os sentimentos e as necessidades daquela pessoa. Só existem, então, duas maneiras de lidar com os sentimentos de maneira agradável. E essas duas maneiras falam sobre mudança de perspectiva. Isso porque os nossos sentimentos, como eu falei lá no início, são interpretações nossas. Então, quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente também muda. A gente também consegue alterar, de alguma maneira, os nossos sentimentos também. Vou ler para vocês essa frase que está nesse livro aqui, Comunicação Não Violenta. E ele fala o seguinte: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Então, para a gente encerrar esse vídeo, a melhor maneira de você lidar com as suas emoções é tentando entender, tentando visualizar novas perspectivas daqueles sentimentos. Então, é muito importante que você faça essas perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Quais eram as minhas expectativas? Quais foram as minhas necessidades que não foram atendidas? Do que eu precisava? Quais eram os meus desejos? O que eu acredito sobre isso que aconteceu? Para que você consiga alimentar em você um novo modo de ver, uma nova perspectiva a respeito da situação. E aí sim, você passa a lidar com os sentimentos de uma maneira diferente. Significa que você vai matar o sentimento? Não, claro que não, porque esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é aprender a lidar com os nossos sentimentos. Porque sentir é saudável, gente. Porém, nós não precisamos ser dominados pelos nossos sentimentos. Então, aprender a lidar com os nossos sentimentos com uma nova perspectiva nos ajuda bastante. E quem sabe pode até reduzir expressivamente o seu potencial de sofrimento, a intensidade do seu sofrimento, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo pra vocês. Se quiserem me seguir no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, tá? Um beijo, até mais!